Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Que a graça e a bênção de nosso Deus e Pai repouse sobre cada um de vocês. Que Deus abençoe o seu dia e supra todas as suas necessidades. Este é o meu pedido inicial a Deus, nosso Pai, em seu favor. Olha, hoje nós vamos continuar falando sobre o fortalecimento da nossa fé. A nossa fé tem que se fortalecer. Do contrário, nós, além de não conseguirmos receber coisas maiores de Deus, nós vamos ainda perder as bênçãos que nós já conseguimos. Você sabe que muitas pessoas recebem bênçãos de Deus, recebem curas, provisão, mas dali a pouco a pessoa perde essas coisas. O diabo vem e rouba dessas pessoas. Por quê? Porque a fé está fraca. A fé não tem força para segurar aquilo que recebeu de Deus. Então, precisamos fortalecer a fé, repito, não somente para recebermos coisas maiores do Pai, porque com uma fé grande e forte, a gente recebe até o impossível, mas com uma fé fraca, infelizmente, além de não recebermos as coisas grandes de Deus, recebemos só coisas pequenininhas, migalhas, né? Ainda corremos o risco de, com uma fé fraca, perder as bênçãos já conquistadas. Então, fortaleça a sua fé. Você vai perguntar, de que maneira, pastor? Como que eu posso deixar minha fé forte? Bom, essa série de vídeos é para isso. Já vimos aí várias coisas. Procure aí no nosso canal, né? Fortalecimento da fé, fortalecendo a sua fé. Mas hoje vamos falar sobre fortalecer a fé sendo misericordiosos. É uma palavra tremenda de Deus, Deus plantou isso no meu coração e eu quero compartilhar com você, tá bom? Antes, porém, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, inscreva-se em nosso canal se você ainda não se inscreveu, ative o sininho das notificações para você poder ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo e se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo para escrever nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim nós faremos, tá bom? Vou ler para você o que o Senhor Jesus disse a respeito de sermos misericordiosos. Olha só, Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, a partir do versículo 35, diz assim: Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele, Deus, é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Glória a Deus. Gente, isso aqui é tremendo. A profundidade que o Espírito Santo mostra sobre a bondade do Pai e também como devemos ser aqui é muito grande. Presta bem atenção. Ele fala no último versículo que nós devemos ser misericordiosos, assim como misericordioso é o nosso Pai. Bom, se nós temos a Deus por Pai, você sabe que os filhos têm que se parecer com o Pai, né? Então, se o nosso Pai é misericordioso, nós também devemos ser misericordiosos, tá certo? Precisamos ser. Por que Deus manda a gente ser misericordioso? Porque ele fala que há recompensa. Vou ler para você, ó. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão. Você sabe o que significa galardão? Recompensa. Será grande a nossa recompensa se nós formos misericordiosos. Gente, tudo que Deus manda na Bíblia a gente ser ou fazer sempre é para o nosso benefício. Então, quando ele manda a gente ser misericordioso, é porque haverá benefício para a gente. Agora, olha só que interessante. Você vai perguntar, pastor, o que é uma pessoa misericordiosa? O que é ser misericordioso? Então, eu vou explicar para você. Mas antes de eu explicar para você o que é misericordioso ou misericórdia, eu vou explicar para você o que é uma palavrinha chamada compaixão. O que é compaixão? O texto aqui não fala de compaixão diretamente, tá? Mas eu vou explicar para você porque tem que aprender. Compaixão é quando você se condói pelo sofrimento do outro. É quando você tem empatia pela outra pessoa e você sente muito porque ela está sofrendo. É quando você parece que compartilha do sofrimento da pessoa. A pessoa aconteceu uma desgraça com ela, aconteceu alguma coisa e você tem aquele sentimento de tristeza por causa dela.
Você parece estar sofrendo junto com ela. Você vê a pessoa sofrer, você parece que sofre junto e você tem o desejo de ajudar aquela pessoa, de fazer algo para aliviar o sofrimento dela. Você fica pensando nela, tentando ajudá-la. Isso é compaixão, tá? Aquele sentimento de Deus dentro do nosso coração, né? Quando você vê uma pessoa perder alguma coisa, perder alguém da família, uma doença, você tem compaixão daquela pessoa, você não critica, você não fica apontando o dedo, apontando falhas, você apenas fica com aquele coração apertado porque você não quer ver a outra pessoa sofrer. Isso é compaixão. Agora, o que é misericórdia? Misericórdia é você ter compaixão de quem não merece, aos olhos humanos, né? Porque quando você tem compaixão de pessoas boas, quer dizer, a pessoa não fez mal nenhum para ninguém, mas aconteceu uma desgraça na vida dela. Então você fica com compaixão porque você pensa assim, não, essa pessoa tão boa, por que aconteceu isso com ela? Não devia ter acontecido, porque a pessoa não merece passar por isso. Isso é compaixão. Mas o que é misericórdia? É você ter compaixão, o mesmo sentimento de alguém que não merece. Por isso que Jesus fala aqui, ele explica até o que é misericórdia. Olha só, amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Veja, quando ele fala amem os vossos inimigos, quer dizer, aquelas pessoas que falam mal de você, que fazem mal para você, isso é misericórdia. Porque se você amar, você não vai desejar o mal para o teu inimigo, você não vai falar mal dele, você não vai caluniá-lo, você não vai prejudicá-lo, você não vai querer vingança. Você vai sempre desejar o melhor para ele. É Jesus falando isso aqui, viu, gente? Não é opinião do pastor Alain. Eu sei que você pode estar argumentando, pastor, mas o senhor não sabe o que o meu inimigo fez contra mim e com a minha família. Eu não vou perdoar, muito menos amar. Eu não vou desejar o bem para ele, não. Eu quero que ele se ferre, vamos dizer assim, né? Gente, se você é uma pessoa cristã de verdade, se você é uma pessoa que nasceu de novo, infelizmente, se você continuar com esse sentimento de raiva, de vingança, de mágoa e de indisposição de amar até o teu inimigo, então você está no pecado. Você sabe? Por que Jesus manda a gente ser misericordioso? Porque haverá, segundo ele mesmo fala, haverá recompensa para a gente. Haverá recompensa, sabe? E se a gente não for misericordioso, não haverá recompensa, pelo contrário, haverá dano. É danoso para a gente guardar mágoa no coração, é danoso, gente. A falta de misericórdia abre a porta na nossa vida para os demônios entrarem, para as doenças entrarem. Tem pessoas que chegam até a desenvolver um câncer de tanta raiva que tem dos outros, de tanta mágoa, de tanto ressentimento, de tanta amargura no coração. E às vezes a pessoa, além do pecado de não ter misericórdia, a pessoa ainda acrescenta o pecado da mentira, porque tem pessoas que até falam assim, não, eu perdoei, sim. Eu não tenho nada contra a pessoa, eu só não quero ouvir falar dela. Pois é, mas vai ouvir. Ainda mais em cidade pequena, você vai ouvir das pessoas. E quando você ouve falar de tal pessoa que te prejudicou, que te caluniou, às vezes você fica irada por dentro. Isso é sinal de que você não perdoou. Quem perdoa de verdade, quem tem misericórdia de verdade, não importa o que aconteça, a pessoa, quando ouvir falar do inimigo, ou da pessoa que se indispôs com você, você vai dizer assim, que Deus a abençoe, mas você vai falar de todo o coração. Você vai falar assim com uma naturalidade, sem ser forçado, sem ser artificial, que Deus abençoe mesmo. Como eu sempre digo aqui, eu sei que tem pessoas que se indispõem com a gente e que não tem mais como ter convivência junto, né? Se conviver vai dar problema. Então, não é necessário conviver com o inimigo, evidentemente. Mas você não deve guardar contra ele nenhum tipo de ressentimento, nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de indisposição em orar pelo teu inimigo. Jesus falou, amem os vossos inimigos. Ora, quem ama vai orar em favor da pessoa. Pastor, você está ficando louco? Você vai dizer. Como é que eu vou orar por quem me prejudicou, fez mal para minha família? Pastor, você não sabe a destruição que entrou na minha casa por causa de tal pessoa. Pois é, eu entendo o seu sofrimento, mas eu penso que Jesus sabe mais do que você. Sabe? Agora, você quer sair desse sofrimento? Você quer sair desse rolo que você está, dessa tristeza que você está, dessa doença que você está, até de repente, até por falta de misericórdia? Obedeça ao Senhor. Comece a ter misericórdia. A tua recompensa vai ser a tua cura, a tua libertação, a cura milagrosa. Sabe aquilo que os médicos não estão conseguindo resolver? A recompensa, quando vem de Deus, resolve. Seja misericordioso, como misericordioso é o vosso Pai, porque nós também fomos gente perversa. A gente, quando estava no mundo, antes de aceitar Jesus, nós éramos inimigos de Deus.
Inimigos, a Bíblia fala isso. Qualquer pessoa que vem a este mundo já nasce como inimigo de Deus, né? E quando perde a idade da inocência, quando começa a ter noção do que é certo e que é errado, aí avoluma essa inimizade, porque a pessoa começa a fazer coisas que não convêm, desagradando a Deus. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus nos amou, sendo nós ainda inimigos dele. Exatamente como Deus fez com a gente, devemos fazer com os outros. Ame o seu inimigo. E tem muitas pessoas que nem inimigas são apenas pessoas com quem você se dispôs, com quem você deu alguma coisa, algum probleminha, né? São pessoas com quem você se indispôs numa discussão, briga de vizinho, essas bobagens aí, de repente entre parentes, não são seus inimigos, só houve um problema, uma discussão ali, onde um saiu magoado com o outro. Tenha misericórdia de quem quer que seja. Você entendeu então? O que é misericórdia? É ter compaixão, aquele sentimento bom para com a outra pessoa, de querer ajudar em todos os sentidos, até com quem não merece esse tipo de atitude da gente. Mas se a gente fizer, a recompensa virá. Então, creia nessa palavra e pratique essa palavra, tá certo? Você vai perguntar, pastor, o que isso tem a ver com a minha fé? Gente, quando a gente está em pecado, a gente bloqueia a fé não cresce, sabia disso? É como se você fosse no nutricionista ou no médico e ele te receitasse uma vitamina em cápsula e você toma aquela cápsula, mas não tira ela da embalagem, você toma com embalagem tudo, né? O que vai acontecer? A vitamina não vai fazer efeito para o teu corpo. Por quê? Porque você não tirou da embalagem, entendeu? A mesma coisa é com relação à nossa fé. Quando a gente está no pecado, a gente bloqueia a fé, a gente impede a fé de crescer, de fazer o efeito dela. Mas quando você tira o pecado, que no caso, se você tem falta de misericórdia, você não tem compaixão das pessoas, né? Então, quando você tira isso, então a sua fé começa a fazer efeito, começa a crescer. Então, quanto mais misericórdia você tem das pessoas, mais a sua fé cresce. Também porque você tem aquela sensação de que está limpo, né? Você tem aquela sensação gostosa de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus. Eu sei que tem muita gente que vai te chamar de trouxa, de imbecil, de tonto, de otário, né? Porque você está orando por quem te prejudicou, mas a opinião das pessoas não importa, porque as pessoas não sabem nada. Quem sabe é Deus, e é Ele que está mandando a gente ser misericordioso. Então, seja assim em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos fazer a oração da fé? Vamos clamar a Deus. Se você quiser pegar então um copo com água, vai lá pegar e coloca pertinho. Se você não acredita nisso, não precisa colocar, mas ore com fé mesmo assim, tá bom? E vamos falar com o Pai, que é misericordioso para conosco, e vamos fazer com o Pai o propósito, sim, de obedecermos a sua palavra e sermos também misericordiosos com as pessoas, mesmo com aquelas que, segundo o conceito humano, não merecem. Mas nós vamos ser, porque nós amamos e porque nós também queremos a nossa recompensa como filhos de Deus, tá bom? E a recompensa de Deus, repito, sempre é maravilhosa, sempre é gigantesca. Oremos ao nosso Pai. Pai santo, Pai amado, Pai bendito, Pai glorioso, Pai todo-poderoso e Pai misericordioso. A Tua palavra diz no Salmo 103 que o Senhor é Deus misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno. Obrigado, Senhor, por termos o Senhor como um Pai tão bondoso assim. Pai, eu peço a Ti, Senhor, nos perdoe se nós em algum momento fomos não misericordiosos com alguém. Nos perdoe se em algum momento nós deixamos a ira tomar conta, ou deixamos a raiva, ou ressentimento dominar o nosso coração. Que o Senhor nos perdoe, Pai, se agimos assim. Mas pedindo perdão ao Senhor, nós cremos que o Senhor já está nos purificando pelo sangue de Jesus. E nós fazemos o propósito, Pai, de mudarmos isso. Seremos misericordiosos, assim como o Senhor, nosso Pai, é misericordioso. Pai, perdoa aquelas pessoas que nos fizeram mal, perdoa, Pai, aquelas pessoas que nos perseguiram, que nos caluniaram, que nos prejudicaram física, materialmente, financeiramente, aquelas pessoas que desejaram mal contra nós, Pai. Que o Senhor as perdoe, porque por ela nós oramos agora. Abençoa todas elas, Pai. Liberta todas elas, transforma o coração de cada uma delas. Que o Senhor dê para cada uma delas, Pai, o sustento que elas necessitam, mas principalmente, Senhor, que elas encontrem o Senhor Jesus e, se algumas delas já têm o Senhor Jesus, mas estão com o coração cheio de mágoa e ressentimento, Pai, limpa o coração delas. Eu te peço, meu Pai, faz uma grande obra na vida de todas essas pessoas que nós te apresentamos. Pai, abençoa e perdoa, sim, as pessoas que fizeram mal contra essa pessoa que está orando comigo,
a ex-esposa, o ex-marido, a ex-sogra, o ex-colega de trabalho. Meu Deus, essa pessoa estava sofrendo muito por causa disso, mas depois dessa palavra, ela compreendeu que a atitude de ser misericordiosa trouxe paz para ela. Essa é a paz que ela está sentindo agora. Então, meu Senhor, abençoa a vida dessa pessoa, dá para ela recompensa, Senhor, que ela seja curada agora, que a fé dela seja desimpedida, ela receba a cura dessa perna que está doendo, dessa coluna que está travada, desses joelhos que estão com desgaste, dessa pessoa que está com um problema no ombro, essa pessoa, meu Pai, que tem uma infecção, uma inflamação no ombro, essa bursite, meu Pai, seja amaldiçoada e esse ombro seja restaurado. Pai, abençoa também a vida sentimental dessa pessoa que está sofrendo pelo término do relacionamento, ou dessa pessoa, Pai, que perdeu alguém, um ente querido que faleceu. Pai, conforta o coração dessa mulher, desse homem, desse jovem, dessa mãe, desse pai. Meu Deus, abra as portas de trabalho, as portas de emprego, seja misericordioso, Pai, com essa pessoa que infelizmente errou para contigo. Mas se o Senhor, Pai, manda a gente ser misericordioso, o Senhor também tem que ser misericordioso antes de nós. Então, Pai, tem misericórdia dessa pessoa que ora comigo. Não leve em conta, Pai, os pecados que ela cometeu contra outras pessoas e contra Ti. Te peço, perdoa, Pai, pela nossa fé, perdoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E, Pai, pela fé também, nós recebemos a Tua resposta, a Tua bênção, a Tua recompensa. Ajuda pelo Teu Espírito Santo essa pessoa a ser, sim, cada vez mais misericordiosa. E finalizando esta oração, meu Pai, eu te peço, abençoe esse copo com água e que no beber desta água que essa pessoa seja ricamente abençoada, em nome do Senhor Jesus, para a Tua honra e Tua glória. Amém e graças a Deus. Amiga e amiga, acabamos de orar, beba da água se você colocou, se você não colocou água não tem problema, fica nessa fé, mas seja um praticante dessa palavra, tá? Se você quer recompensa do céu, você tem que ser misericordioso, você não sabe o quanto Deus vai te abençoar, o tamanho da bênção é muito maior daquela que você imagina, pode ter certeza, tá bom? Seja misericordioso mesmo, de todo o seu coração, você vai ver como a sua fé cresce e como a sua vida fica ricamente abençoada. Deus te abençoe poderosamente nesse dia e até o próximo vídeo.